Paz do Senhor. A palavra de hoje está na Epístola de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas por boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar 2 pontos aqui, 3 pontos importantes para a nossa vida. O primeiro está aqui, ó. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mal alcancei, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. A graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. O que é esse primeiro ponto? O Senhor está nos ensinando, está nos mostrando, está nos afirmando que não importa quem nós fomos, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, o que importa é que a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, confessou com os seus lábios, creu no coração para a justiça, desceu nas águas do batismo e nasceu uma nova criatura, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Ou seja, quem você foi no passado, o que você faz, o que você deixou de fazer, não importa para Deus. Importa é a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo e desceu nas águas do batismo, dali por diante você tem sim um compromisso e uma nova vida com Cristo Jesus. Agora não adianta você estar ali passando por lutas, passando por dificuldades, buscando, clamando a Deus por uma cura, uma transformação na sua vida, sendo que você ainda fica preso ao passado. Você não está conquistando o que você acredita que é vontade do Senhor, mas o diabo está falando na sua mente para você lembrar quem você era. E isso está fazendo com que você se desanime, que você olhe ao seu redor. E o Senhor está mostrando que não importa quem você é, quem você foi. Para Ele não importa. Importa que você hoje acredita e confia no Senhor. É isso que importa. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse aqui, ó, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Ou seja, tudo que nós fizemos no passado sem conhecer Jesus Cristo, todos os nossos pecados nós fizemos não conscientemente, nós fizemos sem conhecer a verdade. É por isso que você, eu, que temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, tomamos a atitude do batismo nas águas. Ali sim, a partir daquele momento, a nossa vida passa a ser responsabilidade 100% de Deus, mas também toda atitude nossa passa a ser responsabilidade 100% nossa.
Por isso que o apóstolo Pedro ele fala que aquela pessoa que peca consciente, ela peca sabendo que está errada, não tem oferta que pague, que pode livrar ela. Por quê? Porque não adianta você aceitar Jesus Cristo e continuar pecando e achando que toda hora Jesus vai te perdoar. Não é assim que funciona. Porque você está pecando consciente. Está sabendo o que é errado, você está sabendo o que é certo, você toma a decisão conforme você quer. E o diabo, ele sabe quando você está fraco na fé, quando você está na incerteza, na insegurança, ele te coloca situações que aos seus olhos parece ser boa e você faz sem consultar Deus. E é o que está acontecendo na sua vida. Você está tomando decisões, achando que é certa, mas está desagradando a Deus. Por quê? Pastor, mas como eu sei que está desagradando a Deus? Porque não está dando certo. A decisão sua está trazendo sofrimento e não alegria. Está trazendo tristeza. Está trazendo guerra e não paz. O momento que você toma uma atitude, você busca no Senhor e aquilo você faz e te dá paz, mas mesmo que o mundo está te condenando, mas aquilo está te dando a paz, continua firme porque Deus é contigo. Porque tudo que vai contra o mundo é contra ele. Pode ver. Se você não... Faz um exemplo. Se você não concorda o que o mundo hoje está colocando, você dá sua opinião ao contrário, todo mundo vai em cima de você. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a luz e trevas não combinam. Porque quando você expressa a sua fé, quando você resolve entregar sua vida para o Senhor, o mundo vai te condenar. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você conhece a verdade, verdadeiramente você será liberto. E quando você é liberto, você vai saber que você era escravo do diabo sem você perceber. Como hoje, quem não tem Jesus é escravo do diabo. Então analisa a sua vida. Analisa como você está andando. Analisa como você está pensando. O segredo da nossa vida, nossa prosperidade nessa terra, de nós sermos merecedor da coroa da vida, o segredo está na maneira que nós recebemos a palavra. Se você recebe a palavra e ignora a palavra, você fala assim, tá bom, essa palavra não falou comigo, tá bom, Senhor, eu não sei o que eu faço, tá bom, Senhor, se é assim eu vou fazer, mas você faz de qualquer maneira, você recebeu a palavra de qualquer maneira, você não recebeu, você não vai ser transformado ou transformada. Mas quando você recebe com alegria, medita na palavra, Senhor, fala comigo, Senhor, abre meu entendimento, Senhor, eu percebi que essa palavra é para mim porque tem situações na minha vida que eu estou vivendo isso. Aí você está recebendo a palavra com bom grado. Você está recebendo a palavra do Senhor com alegria. Aí o Espírito Santo transforma a sua vida, te dá visão, te dá direção, te abre portas para você conquistar a vitória. E é o que está faltando para você. Muitas das vezes você está indo na igreja, busca a palavra, mas você não está recebendo a palavra. No teu consciente, você está acreditando que está recebendo, mas lá dentro, no fundo do teu coração, você não está crendo. Sabe por quê? Porque você continua vivendo o passado. Aqui que está dizendo aqui, ó. Paulo era o quê? Blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcançou misericórdia, porque fazia ignorantemente na sua incredulidade. E graça de nosso Senhor, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor o que há Jesus Cristo, que há em Jesus Cristo na vida dele. E ele diz mais aqui, ó, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Você está vendo? Porque não adianta, entenda algo, eu e você. Nós não vemos Jesus Cristo, nós não vemos Deus. Nós conhecemos Jesus Cristo, conhecemos Deus através da palavra que aqui está. Por isso que Jesus ele disse aqui, nos ensina, em Romanos, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias, porque todo dia que você lê, a palavra vai entrar no seu coração. Mesmo se você não está entendendo, mas a palavra está entrando.
Por quê? Porque a palavra é viva. A palavra é o Espírito de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Então o que acontece? Então a transformação na sua vida, ela não vai vir de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito Santo vai transformar o seu modo de pensar, seu modo de agir, vai te colocar paz, vai te colocar serenidade e vai te dar direção para você tomar as atitudes que você tem que tomar para que você venha alcançar as promessas aqui nessa terra e sim ser merecedor da coroa da vida. É assim. É por isso que nós temos que crer na palavra. E aí ele afirma aqui, ó, e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Jesus veio para te salvar, veio para salvar a mim, todo aquele que crê. Todos nós somos pecadores através de Adão. Mas quando Jesus Cristo está conosco, quando o Senhor vem nos transformar, quando Ele vem nos mudar, aí sim nós vamos ter vida. Se você não tiver Cristo, você não tem vida. Se você tem Cristo, você tem vida. Você está com dúvida? Então vamos lá na palavra em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você está vendo a diferença? E o que você está esperando para tomar uma decisão? O que você está esperando para entregar sua vida 100% para o Senhor, descer nas águas do batismo, se arrepender dos seus pecados e ter uma novidade de vida? Até quando você vai ficar escravo desse mundo do diabo, fazendo com que você acredita que você está tendo uma vida feliz e dentro de você está oco, você não tem paz. Qualquer tribulação que vem na sua vida, você fica desesperado. Você fica com medo, ansioso, ansiosa, preocupado. E você ainda fala que tem Cristo? Não. Por isso que é necessário você entender a palavra. E só tem uma maneira de você entender, você abrindo o seu coração para a palavra. Que aí você tem vida. E a ira de Deus, que a ira do pecado de Adão sai sobre você. Mas caso contrário, você continua ainda com a ira de Deus sobre você. Isso é o que está escrito, para você não tiver dúvida. Aqui, ó, voltando aqui, ó. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostraste toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E você vê aqui que ele alcançou misericórdia, ele tem essa certeza. É isso que você tem que ter no teu coração, essa certeza. Você confessou Jesus Cristo com os seus lábios? Jesus Cristo sim é meu Salvador e único. Se você não confessou, confessa agora. Jesus Cristo é meu Salvador e único. Eu creio em Jesus Cristo. E ali, crê na justiça, crê no coração, na certeza. E o que acontece? É necessário você começar a ir numa igreja. Mostra, pede para Deus, Deus vai te dar direção para uma igreja que você vai para Ele te ensinar a palavra. E ali você vai descer nas águas do batismo para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você desceu das águas, você for batizado, você daquele surgimento, daquela ressurreição das águas, você vai ser uma nova criatura. Aí sim, você vai ver a glória do Senhor se manifestar, a misericórdia do Senhor estar contigo. Se você já fez isso, ainda você está passando por tanta luta, tanta dificuldade, é porque você não está deixando a palavra entrar, porque o orgulho espiritual está dentro de você. Peça perdão para Deus e começa de novo. Você fica dependendo de oração, você fica dependendo de palavra. Preciso ir lá, aquela palavra lá, aquele pastor lá tem uma revelação, aquela irmã tem uma revelação. Aquele outro, eu preciso, ora por mim, pastor. Não, você tem que buscar sua dependência de Cristo, não do homem.
Você aprende sim na igreja a palavra, como hoje essa palavra está te ensinando. Você sim tem que aprender a palavra, mas a palavra tem que ter, você tem que aprender para você se fortalecer e, se dependente de Cristo, você usar a fé. Dependendo dos outros para orar por você usar a fé. Não, toma atitude e use você a fé. Em nome de Jesus você vai vencer o que tem que vencer. Por quê? Porque foi alcançado a misericórdia na sua vida. Como Paulo aqui afirma. O mesmo Jesus de Paulo é o mesmo Jesus seu, o mesmo Jesus meu. Ele é o único, ele é o soberano, ele é o leão de Judá. Ele é o que vai nos julgar, é Ele que vai nos libertar, é Ele que vai nos transformar. É toda a honra e toda a glória para o nome de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que está falando contigo. Ele mesmo vai transformar a sua vida, mas para isso você tem que querer. Está esperando o milagre. Seja o milagre. Mude o seu modo de pensar. Haja fé. Se torne uma pessoa temente ao Senhor. Uma pessoa que tenha certeza que Deus é contigo. E para você ter essa certeza, essa confiança, tem esse compromisso de oração todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, porque assim você vai ter uma comunhão com o Senhor e o Espírito Santo vai transformando cada vez mais o seu interior e você vai ver que aonde você colocar a planta dos teus pés vai ser abençoado, aonde você impor a mão você vai conquistar, porque a glória do Senhor está sobre você. E aqui, ó, mais um outro ponto importante assim, ó, que é o que ele adverte aqui, ó, a Timóteo, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Conserva a tua fé, conserva a boa consciência. O que é a boa consciência? É uma fé de sabedoria, uma fé inteligência, não uma fé de emoção, não uma fé de empolgação, não uma fé de fanatismo. Quantas pessoas hoje têm essa fé de fanatismo, fé de emoção? Elas vão na igreja ali e sapateia, e grita, e roda, e faz, e tal, e coisa, e grita, e pá, e faz, e recebe palavra que não tem fundamento, ela não sacia a sabedoria que ela precisa. Aí ela fica naquela fé, ai, eu me sinto bem aqui, ai, alegria, eu gosto disso, alegria. Só que, quando ela tem que enfrentar o problema, onde está a alegria? Aonde está aquela fé que ela estava dentro da igreja, empolgada, alegre? Não tem. Por quê? Porque não é uma fé consciente. Por isso que o apóstolo Paulo aqui estava falando para Timóteo, ó, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, ou seja, rejeitando a essa fé que não é fé consciente. A fé consciente é o mesmo amor de Cristo consciente. A transformação é a certeza, é a paz. Que quando você olha o teu problema, você não olha com desespero. Na hora você pode até se chocar, na hora você pode até balançar, mas passou alguns minutos, você, poxa, Senhor, tem misericórdia, dá-me direção e força para enfrentar, porque eu não estou indo na força do meu braço, mas eu vou no nome de Jesus Cristo. Essa é uma fé consciente, essa é uma fé de certeza. Agora, se você não está agindo assim, se você continua olhando o teu problema, continua sofrendo, vai na igreja e fica na esperança de um dia mudar, então nunca vai mudar. Sabe por quê? Porque a tua fé não é uma fé consciente, mas é uma fé de emoção. Porque quem tem a fé consciente, ela tem a palavra. E na palavra diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre enfermos e seriam curados, em meu nome beberiam bebida mortífera e nada lhe aconteceria. Assim diz Jesus Cristo, assim você crê, assim você tem que viver. Em nome de Jesus Cristo, todo demônio cai por terra agora. É assim que você tem que viver. Esses sinais alcançarão aos que crerem. Está em dúvida? Vai depois em Marcos 16, 17. Quando você tomar a consciência
que é você que tem que lutar pela sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Aí você vai entender que você tem que precisa ter uma fé consciente. Tira essa fé emocional, porque essa fé de emoção, de alegria, não vai te levar a lugar nenhum. Agora a fé consciente vai transformar você, a sua casa, a sua família, quem está ao redor, vai ser merecedor da coroa da vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.